Opa, boa tarde aí a todos, pessoal. Então, retomando aí as aulas de história, serão editadas para o canal Novíssima Social. Nós vamos falar agora um pouco mais sobre a cronologia, a pré-história, a arqueologia, caminhando lá para a Idade Antiga, ver várias civilizações diferentes aí, que surgimento da escrita, ver um pouco sobre a escrita, as várias civilizações nos vários continentes. Mas antes vamos pensar um pouco mais sobre as teorias das migrações, conteúdo do primeiro ano principalmente, serve para todos os anos como uma revisão, serve para o sexto ano também. Bom, a gente parou de um problema com a gravação, travou ontem, e a gente tinha parado, vamos dar continuidade aqui, no macetinho que eu ia fazer. A gente viu os números romanos, séculos. A gente foi até o século 21, que é o século que a gente está. Se estudar mais números romanos, sem problema. Também não tem segredo, o esquema continua funcionando normal. Acho que seria até desnecessário entrar em detalhes, embora seja curioso, né? Você tem outras letras que representam outros números à medida que vai aumentando. Então tem a letra L, que é por exemplo, o número 50. Por exemplo, se você quiser representar o 100, é a letra C. Se você quiser representar o 1000, é a letra M. Não é difícil até, porque 1000 começa com M, 100 começa com C. Talvez aí o mais diferente seja a letra L, a letra D, para você, se você quiser memorizar, mas não é muita coisa mais. Se você quiser representar o 50 é a letra L, se você quiser representar o 500 é a letra D. Aí, por exemplo, 200, 300, C é sempre de 3 em 3. Então, se o 100 é C, 200 é CC, 300 é CCC, né? Então, é bem básico. A gente está estudando história, né? Então vai até o século 21, precisamos ir além. A gente parou num macetinho, que é uma formulinha simples da gente passar, transformar, quando a gente quiser, tá lendo um texto lá, ler um ano, uma data específica lá, quer saber mais ou menos o século ali, né, para ver como que as coisas se encadearam em forma de processo e compreender melhor, né? Então, quando você pensa em séculos, pela grande quantidade de materiais que se baseiam nas contextualizações através da numeração dos séculos, facilitar. E às vezes não tem lá o século numa informação, tem só a data específica, o ano X lá, e então você quer saber que século que é. Então vamos lá. Atualmente nós estamos no século 21, todos sabem. É o ano de 2020. Como que eu faço a conversão para o século? Todo mundo sabe que é o século 21, mas então eu vou pegar esse exemplo simples para facilitar. Temos 4 algarismos. 2, 3, 4. Como que a gente faz? A gente pega os dois primeiros algarismos. Sempre tem que ter 4 algarismos. Pega os dois primeiros algarismos e soma mais um. E 2 algarismos. A matemática aqui da história é muito fácil. Olha lá. Pegou os dois primeiros, somou mais um, você vai ter o século. 20 mais 1, 21. Tá? Que você pode representar na forma romana. Tem gente que coloca aquele travessão em cima e embaixo. Cuidado. Quando você coloca esse travessão aqui, ó, em cima e embaixo do número romano, você não está representando o 21. Muita gente não sabe disso. Na verdade, esse travessão ele significa uma multiplicação. Não utilize esses travessões. Você quer representar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Coloca sem o travessão. Tudo bem? Senão você vai estar multiplicando aí por... acho que é 1000, 100 mil, alguma coisa assim, tá? Vamos lá. Você vai somar mais um nos dois primeiros algarismos. Vamos pegar outros exemplos de como é que funciona. Sempre tem que ter 4 algarismos para dar certo. Agora, quando os dois últimos algarismos forem 0, 0, aí esse macetinho não funciona. Vou pegar uma data histórica que todo mundo lembra, 1500. Pedro Álvares Cabral desembarcou no Brasil, lá na Bahia, 1500. 1500, os dois últimos algarismos aqui, ó, esse, o 0 e o 0, são os dois últimos algarismos aqui.
Aí você não vai somar mais um nos dois primeiros, você vai manter. Então 1500 é o século XV, tá? Não soma mais um, mantém a numeração que você converte este ano para o século XV. 1501, o ano de 1501, aí você tem no final dos dois últimos algarismos 01, já não é 00. É aí que começou o século XVI. Você vai pegar os dois primeiros algarismos, vai somar mais um, vai ter o resultado do século XVI. Vamos pegar uma data da queda de Constantinopla, do Império Romano, 1453. Que século que é 1453? Pega os dois primeiros, 14, soma mais um, 14 mais um, você tem aí o século XV, certo? Vamos lá então, seguindo essa mesma lógica, vamos pegar outra data aí, a data da Revolução Francesa, 1789. 1789, pega os dois primeiros algarismos, é o 17, soma mais um, 17 mais um, descobriu o século XVIII. E quando não tiver os quatro algarismos? Vamos pegar o exemplo da queda de Roma. É o ano de 476 depois de Cristo. E agora, esse ano tem 3 algarismos. Você acrescenta o zero para tornar ele número de 4 algarismos. 0,476 é a mesma coisa que 476. Você vai pegar os dois primeiros, agora que você tem 4 algarismos, é o 0,4, vai somar mais um, descobriu o século V, certo? Bom, como a gente tem o calendário aqui na maioria aí dos países, principalmente do Ocidente, o calendário gregoriano, que é um calendário cristão, a gente usa o marco zero, que é o ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo. Nós já falamos sobre isso na videoaula anterior. O ano 1, ele não é o ano em que começa a história. Muita gente pensa que a história começou a partir do ano 1. Não, é o nascimento de Cristo que começa a contar o tempo do ano a partir deste fato, que foi o nascimento de Cristo. Não existe ano 0. E o ano anterior ao nascimento de Cristo é o ano 1 antes de Cristo. Então vamos lá. O ano 1, ele só tem um algarismo, né? Como é que eu transformo? Eu tenho que fazer o acréscimo dos zeros, né? Quantos zeros? 3. Então, 0001 é a mesma coisa que 1. Pega os dois primeiros, soma mais um, 00 mais 1. Aí você tem o século 1. Ok? Muito importante. Sempre que for antes de Cristo, é fundamental você caracterizar isso, e você pode utilizar o A, C maiúsculo, que é C de Cristo, é antes de Cristo. Depois do ano que você está trabalhando. Isso quando você for escrever aí, né, uma redação, um texto de história, na prova de história, ou um artigo num jornal, qualquer coisa, um blog. Então você está falando de uma data que é antes do nascimento de Cristo, você utiliza ou por extenso, escreve lá, antes de Cristo. Se você estiver utilizando muitas vezes, falando muitas vezes desse período, talvez você vai ter que escrever muitas vezes. Aí você pode utilizar também
a sigla a qualquer momento. O que não pode é deixar de utilizar, porque aí você vai deixar vaga, né, a ideia de que isso aconteceu lá numa outra data e pode confundir com uma data que é depois de Cristo. São datas diferentes. Vamos pegar aí a data onde aproximadamente inventaram a escrita. Que ano que foi? Foi aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Então, ó, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Qual é o século? Eu vou pegar os dois primeiros algarismos. 40 e vou somar mais um. Quanto que é 40 mais 1? 41. E aí você descobriu então o século. Soma mais um, 41, você tem o século 41. Antes de Cristo. Porque é isso, não, você está falando lá do futuro. 41 depois de Cristo. Quando for depois de Cristo, não é obrigatório você utilizar a sigla DC, que é depois de Cristo. Então você tem que colocar o AC. Esse é obrigatório. Nós estamos falando do fato, a invenção da escrita. Foi 4.000 anos antes de Cristo, não depois de Cristo. Você vai colocar depois do século a marcação que é antes de Cristo, certo? Não esqueça. Bom, fácil, né? Então não tem segredo você transformar. E agora, quando você quiser transformar o século para o ano? Bom, você sabe que o século é um período de 100 anos, né? Como nós vimos, os dois últimos algarismos não podem ser 00 para fazer aquela continha acrescentando mais um. Então vamos pegar de novo o exemplo de 1500. 1500 você vai manter os dois primeiros algarismos. Então 1500 é o século XV, porque termina com dois zeros no final. O século XVI começa em 1501 e o século XV termina em 1500. Então, se o século XV termina em 1500, o século XVI termina em 1600. Se começa em 1501, a gente sabe que o século XVI vai de 1501 a 1600, período de 100 anos, de 1 até o virado do século. Não tem segredo, muita gente confunde porque não existe o ano zero e da mesma forma que não existe século zero, não vai existir a representação aí do zero como início. Isso funciona para as décadas, inclusive. Muita gente pensa que nós já entramos na década de 20 porque estamos em 2020. Na verdade, a década de 20, então, vai se iniciar em 2021. Ainda estamos na década de 10. Tudo bem? Beleza, a gente já falou um pouco aí do calendário, né, de novo. Já falamos na última aula, calendário lunisolar. Não falamos das estações do ano, toda uma observação astronômica. Ontem eu fiz uma questão, quando que se sentiu a necessidade de medir o tempo? O ser humano? Sim, mas foi antes da escrita. Então veja a importância de tudo isso que a gente estava falando, desses medidores do tempo, de calendário, de relógio. Vimos vários relógios antigos, não foi? Então, isso aconteceu antes da escrita, então tem história antes da escrita. A necessidade de marcar o tempo surgiu através de observações dos astros. Sabe que um dia, para nós, ele tem a duração aproximada de 24 horas, a gente marca 24 horas, compensa no ano bissexto, já falei sobre isso. Pois é, os antigos já tinham essa tática aí, desde lá da Mesopotâmia e outros que não tinham desenvolvido aparentemente a escrita também já fizeram a mesma observação, porque o céu está aí para todos, né? Você pode estar na América, na Mesoamérica, pode estar na China, que você vai ver as mesmas constelações, vai ver o mesmo Sol, cada um no seu espaço vendo os mesmos fenômenos celestes, né? E através dessa observação, então, foi possível medir o calendário e o andamento da natureza. Lá na Etiópia, nós comentamos na aula passada,
que eles estão lá em 2013, eles consideram o nascimento de Cristo uma outra data, porque eles são baseados no antigo. Lá para eles o dia não começa meia-noite, né? Pra gente é 0 hora à meia-noite, né? 0 hora, 0 minutos, meia-noite, começou o dia. Né? Primeiro centésimo de segundo, milésimo de segundo, começa o dia, né? E termina à meia-noite. Né? Lá na Etiópia não é assim, lá o dia a 0 hora, vamos supor, o dia começa com o nascer do sol. A gente fala dia, quando está de dia e noite, né, quando o sol já se pôs, mas é óbvio que um dia inteiro ele é relativo à rotação da Terra sobre si mesma, né, sobre o seu próprio eixo. Então, a Terra gira, já falamos isso lá nas primeiras aulas, a Terra não é plana, ela tem um formato arredondado, né, e ela gira em torno dela mesma, e além disso ela gira em torno do Sol. Né, isso marca o ano, que marca o dia. A duração do dia, que é o dia e a noite. É o movimento completo da rotação da Terra em torno de si mesmo. Muito bem, vamos falar agora então um pouco mais sobre a pré-história. Nós vimos os vários subperíodos, né, da onde surgiram, né, essas categorias aí de marcação do tempo. Vimos aí um período mais antigo que durou muito mais tempo, que é o período paleolítico, um período mais de caça, pesca, coleta de frutos. Como vocês imaginam que era a vida do ser humano nesse período? Bom, muita gente imagina que era difícil percorrer longas distâncias, morar em cavernas, ter que se unir ali entre grupos para poder caçar animais gigantes. Nós vimos que não existiam dinossauros junto com o ser humano, mas existiam animais gigantes, mamutes, megatérios, enfim, bicho preguiça gigante, mastodonte, né? Tinham vários enormes que foram extintos. Nós podemos observar que várias formas de vida aqui na Terra eram um tamanho maior, né? E aí elas foram extintas e reapareceram de alguma forma misteriosa em formato de miniatura. Né? Então isso aconteceu, por exemplo, um mamute, uma espécie de um elefante gigante, né? Você tem o mastodonte, o megatério, eram animais gigantes que hoje têm um formato em miniatura. E parece que talvez isso possa ter ocorrido com seres humanos também, embora misteriosamente tenham desaparecido os esqueletos gigantes. A tal da Terra dos Gigantes, tem várias teorias aí. E, inclusive alguns pigmeus, alguns seres humanos pequenos também desapareceram e foram extintos. Parece que eles foram ficando mais isolados e tal. Hoje nós temos uma espécie humana única, que é o Homo sapiens. O Homo sapiens ele conviveu com outras espécies que foram extintas também, por exemplo, o Neandertal, o Homo erectus. Tá, é bom frisar isso daí. Nós vamos logo começar a estudar a África Antiga. A teoria mais aceita é que o ser humano realmente surgiu na África, né? O Homo sapiens, inclusive não só o Homo sapiens, como vocês viram lá no documentário, várias outras espécies que já foram extintas surgiram em alguns pontos específicos ali da África, de acordo com alguns achados arqueológicos. Eu vou ler um pequeno trecho aqui do Jaime Pinsky, As Primeiras Civilizações, livro publicado aqui em São Paulo pela Contexto 2008, está lá na página 34, esse trechinho, pequenininho. O nosso século, ao questionar um pouco mais a sabedoria do homem contemporâneo, passou a se situar mais humildemente diante de nossos ancestrais. Escavações sistemáticas e cuidadosas revelaram, inicialmente, o hominídeo originava-se na África e não da Europa, contestando a certeza que se instalara entre os sábios europeus. De repente, os ocidentais civilizados passaram a se perguntar a respeito dos primitivos. Seriam eles tão primitivos assim? Então, esse trecho foi publicado aqui em São Paulo em 2008, como eu falei, mas ele é, né, relativo a um século anterior aí, né? Aqui você já vê uma crítica e uma ironia, né? Num século em que, vamos dizer assim, estava caindo a ficha com relação a essa origem do ser humano. Foi um contexto muito conturbado, a passagem desse século aí, do século XIX para o XX, com relação a essas coisas todas aí.
Agora eu vou ler outro trecho aqui, um arqueólogo, historiador chamado Pedro Paulo Funari, brasileiro, que escreveu com o Francisco Silva Noelli, Pré-História do Brasil, publicada em terceira edição aí em São Paulo pela Contexto 2009, está na página 1516. Continuando. A principal maneira de ter acesso ao passado pré-histórico é o estudo dos vestígios materiais que chegaram até nós. Os vestígios materiais associados aos homens são estudados pela arqueologia, uma ciência voltada precisamente ao estudo do mundo material ligado à vida em sociedade. Por meio de prospecções e escavações arqueológicas, recuperam-se vestígios que podem nos informar sobre os mais variados aspectos da vida do passado. Bom, nós já vimos isso nas aulas passadas, né? Esse é apenas um trecho, sumariamente. Então, as perguntas que nós podemos nos levantar com relação a isso são muitas. O que significa pré-história? Já discutimos bastante. Como vocês imaginam que era a vida dessas pessoas nesse período? Já falamos aí um pouco do período paleolítico, né? Depois tem a Revolução Neolítica. O que foi isso? Já falamos um pouco também. Começa a se domesticar plantas e animais. Então o ser humano percebe que ele, jogando a semente na terra, ela nasce, ele esperar, ele tem uma colheita. Assim ele não precisa se desgastar tanto com a caçada, embora a caça não tenha desaparecido nesse período chamado Neolítico, mas ela diminui em detrimento dessa atividade agrícola. Os animais que também ajudavam nesse processo. Então eles começam a criar animais, domesticar alguns animais selvagens, e esses animais também ajudavam. Por exemplo, os porcos, pisando, debulhavam o trigo, descascavam o trigo. Começaram a domesticar, nesse período aí que domesticaram cachorro, gato, cavalo, aves, né? Também serviam para alimentação. No caso aí, por exemplo, quem mora no sítio sabe, aí cria galinha, né? Aí você obtém o ovo, frango. Como eram as suas moradias? São vários tipos de moradias. A arqueologia, através desses sítios muito antigos, e outras informações nós podemos ter desse período, né? Nós vemos que eles aprenderam também a fundir os metais, construindo assim as armas mais resistentes. Começaram a surgir as primeiras cidades. As primeiras armas, como nós já vimos, eram de pedra lascada. Através do derretimento de alguns metais, moldando um formato dele, pontiagudo, afiado, com resfriamento, ele endurecia e ele se tornava mais resistente do que as pedras. Então essa é a descoberta também da metalurgia, que necessita obviamente do fogo. Quem entra na página do Caderno do Aluno, na página 55, tem um link que, na verdade, esse link tem um mapa lá, um mapa do mundo, atividades aí para vocês, né? Muitos fizeram. Vai lá no primeiro trabalho, tá? O pessoal do primeiro ano, para traçar as teorias. Tem vídeos lá no início do canal com as teorias. Então, a teoria das migrações aí pelo mundo, né? Você pode fazer desenhos utilizando legendas, né? É a proposta aí das várias teorias migratórias aí. Então, quais são elas? A teoria de Clovis, né, por conta de um sítio arqueológico nos Estados Unidos, né, que se supunha ser o mais antigo durante um período longo aí, desde o século XIX, né. Depois essa teoria foi ficando um pouco ultrapassada por conta de novas teorias que foram confirmando-se com novos achados, né. Tem teoria da rota costeira, né, são duas teorias, né. Nós temos a América do Norte e a América do Sul. Várias possibilidades de migração, e essa migração pode ter começado pelo sul ou pelo norte. Tem a teoria do povoamento pelas ilhas do Oceano Pacífico. Aí você vai mais próximo ali da América Central também. Tá? E a teoria da migração atlântica, que é uma teoria mais... Neves, né? O Walter Neves é um grande arqueólogo. Se aposentado, eu mandei um e-mail para ele, ele tinha acabado de se aposentar, ele estava no Egito. Ele, por exemplo, fez uma pesquisa, uma escavação, né, em 1999 no município de Lagoa Santa, lá com uma equipe da universidade, lá em Minas Gerais. Foi encontrado por meio dessas escavações, né, a face do crânio humano apelidado de Luzia. Falamos já também sobre a Luzia. Depois de várias pesquisas, descobriu que esse esqueleto era o mais antigo das Américas. Então, antes dos achados lá de Clovis.
Sobre esse achado, já propus isso também nas aulas passadas, né? Você pode tentar desenvolver textos, fazer redação sobre isso com base em algumas fontes que você puder encontrar. E aí você pode também estar desenvolvendo aí, outras atividades, né? Com relação ao calendário, por exemplo, você pode fazer uma brincadeira, descobrir que ano você nasceu em outros calendários diferentes do nosso, né? Você pode fazer isso utilizando uma regra de 3. Não sabe fazer regra de 3? Pergunte para o professor de matemática, peça ajuda dos seus pais. Você pode pedir ajuda de vários outros professores para vários assuntos. Já comentei aí sobre o carbono 14 com o professor de química, né? Quer saber sobre astronomia e essa questão dos astros, né? O professor de física pode ajudar bastante também, né? Sobre os animais, né? Os professores de ciência e biologia, que estudam zoologia, paleontologia, que é o estudo dos ossos dos animais. As pinturas nas cavernas, que é uma coisa que existia muito na pré-história, né? É também um domínio da arte. Você pode até conversar com o professor de arte. Embora nem todas as pinturas nas cavernas tenham certeza de que tinha uma finalidade artística. Muitas pessoas acreditam que era uma finalidade religiosa, mística. O homem pré-histórico pintava lá utilizando sangue ou alguma outra forma de tinta vegetal, ou mesmo carvão, né? E desenhava ele caçando animais. Ele acreditava que isso traria boas caças, né? Quer dizer, existe toda uma teoria com relação a isso, pela forma como os achados foram sendo encontrados e as informações foram sendo ligadas, então, por essa ciência da arqueologia também. E, claro, o professor de geografia pode ajudar muito na parte de mapas, né? E a história, então, que está mais próxima aí, né? Tanto como a geografia aí, a antropologia, tudo do ser humano. Então isso ocorre de forma interdisciplinar, ou seja, são várias disciplinas que podem estar ajudando. E é legal que vocês possam estar interagindo aí em casa, né, com a família também, né, se divertindo aí junto com o pessoal aí na casa de vocês para estar ajudando aí nos estudos de vocês, né, e aprendendo, conhecendo coisas novas, revendo coisas que vocês já conhecem. Vamos lá, um último texto então, para terminar essa aula de hoje, e aí a gente volta na próxima de África Antiga. Vou ler mais um do Pedro Paulo Funari. O Pedro Paulo Funari tem vários livros muito interessantes, viu, gente? Ele é um pesquisador de renome internacional, assim como o Walter Neves. Fui na palestra dele lá na faculdade, na Universidade de Londrina. Tinha lido muito pouco, eu fiquei maravilhado, nem estava sabendo que ia ser a palestra dele. Eu ia muito às palestras, assim, conferir a programação, e eu fiquei maravilhado. Falei, nossa, que palestra maravilhosa, né? Essa foi boa. Aí percebi que era o Pedro Paulo Funari e falei, realmente, é muito legal quando você pega os livros, né? São livros ilustrados, livros sobre arqueologia, sobre história, e ele vai voltar aqui pra gente em Roma e em Grécia, tá? Que ele também tem livros aí dedicados a isso aí. Vamos lá, o trechinho aí é o mesmo livro, agora a gente vai lá, né, pela terceira edição, na página 63 e 64. Continuando aqui, né? A interpretação do amplo contexto arqueológico brasileiro, aí outro trecho aqui, nos permite sugerir que houve 3 etapas de ocupação humana do território. Nós estamos falando do Brasil ainda, tá? A primeira etapa, ainda pouco conhecida, teria sido feita pelas populações paleo-índias, que predominavam em grande parte do Brasil até 12 mil anos antes do presente. A segunda etapa iniciou-se com a colonização mongoloide, feita a partir do noroeste da América do Sul, que se espalhou mais rapidamente pelo litoral sul-americano, representada pelas populações sambaquieiras, a partir de 9 mil anos antes do presente, e mais lentamente pelo interior, classificadas sob diversos rótulos pelos arqueólogos: tradição Itaparica, tradição Itaipu. Seus equipamentos líticos e a forma das aldeias que formavam no interior possuem mais semelhanças com os produzidos pelos paleoíndios do que com os mongoloides posteriores, fato que levou os pesquisadores a interpretarem os registros
materiais como produto de um único tipo de população. Mas os dados não são suficientes para um posicionamento a esse respeito. A terceira etapa teve origem com os povos mongoloides, que originalmente se fixaram na Amazônia e criaram a agricultura, a cerâmica e os novos padrões demográficos e culturais de economia e organização social, a partir de 10, 9 mil anos antes do presente. Esses povos eram semelhantes em termos físicos aos da segunda etapa, porém produziram uma cultura material muito distinta, em razão do crescimento demográfico, da modificação das formas das aldeias, do acréscimo da cerâmica a partir de 7.000 antes do presente, e novos equipamentos líticos como o ralador, o pilão e o machado polido, entre outros. Tá? E aí ele continua, né? Vai falar de furadores, vai falar dos raspadores, enfim, vários objetos, né? E as moradias que tinham características diferentes. Então, nós temos as moradias como a gente conhece oca, né, que são redondas, coberturas de palha ou fibras, né, de troncos e etc, né, de árvores, folhas, né, folhagem. Existem também moradias subterrâneas, tá? Inclusive em vários lugares do mundo, não só aqui no Brasil, existem várias cidades, de verdade mesmo, cidades que estão embaixo da terra, porque são muito antigas, né, como eu já expliquei, né, passou muito tempo, veio o vento, chuva, terra, areia, modificação do solo, né, e as cidades foram ficando escondidas embaixo do solo, né. E então, uma série de fatores aí que podem ser pesquisados, porque muita coisa, como nós percebemos aí no texto do professor, pesquisador Funari e o Noel, a gente tem muita coisa ainda para descobrir. Difícil, né? Porque realmente escavar, né, o solo não é algo tão simples, né? Ainda mais quando você está escavando objetos delicados que podem quebrar, né? Se já é caro para você simplesmente escavar para construção civil, né? Imagina um projeto de pesquisa, né, arqueológico, tá? Bom, e para terminar então, tá, eu queria voltar lá com o Brodel, com o Claude-Lévi-Strauss, né, um antropólogo, um historiador, para a gente fazer uma noção e finalizar com a cronologia a questão do tempo linear, né, e o tempo cíclico. Foram uma dessas críticas, inclusive, a esse modelo aí que nós já falamos aí, tradicional de marcação do tempo aí, tá? Então, vocês têm a linha do tempo, notaram aí, também está disponível na internet, tá? Quem não for o meu aluno aí, estiver assistindo o vídeo, se você se interessa, pesquisar aí, né? Então, a divisão em antiga, medieval, moderna e contemporânea, e você tem antes a pré-história. Então, mais ou menos aí uma linha linear aí, ó, um esboço de linha, né? Você teria aí entre cada um desses espaços aí um período, por exemplo, aqui um período antigo, aqui um período medieval, né? Um período moderno e antes uma pré-história e tal, né? Então você vê o tempo correndo e a marcação através de alguns fatos que mudaram, né, a história, e por isso essas categorias para facilitar. Mas, né, acho que aí uma boa crítica que foi levantada é que isso não significa que a partir de um certo fato, por exemplo, a Revolução Francesa, na passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, tenha se mudado da água para o vinho, né, a história. Tá? Então tudo ficou diferente. Não, claro que não, né? Muitas coisas do período moderno permanecem até hoje, como nós temos aí, né, permanências desde a pré-história até hoje, né? O ser humano, por exemplo, se tornou bípede lá na pré-história, né? E até hoje a gente anda sobre duas pernas, não é isso? Então, existe essa ideia do tempo cíclico, né? Que seria o quê? Várias camadas, né, de permanências e mudanças, né, entre os tempos, tá? De semelhanças, coisas que se transformaram, né?
de forma definitiva, outras que permanecem, mas em menor grau do que em outros tempos, né? Mas de uma forma geral, a oração, então, ela serve para nos auxiliar a ver o que transforma, permanece menos ou mais, e assim por diante. Essa é a ideia do tempo cíclico. Bom, por enquanto já está bom, né? Até logo, voltamos com Idade Antiga e surgimento da escrita.